Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então vou passar mais algumas dicas hoje sobre a questão do empreendedor novo, né, que está abrindo o seu negócio. E essas dicas vão falar sobre uma gestão financeira, porque normalmente quando você abre o seu negócio, o grande problema vai com a gestão financeira, tá? E algumas dicas que eu vou passar para vocês hoje é para que vocês não cometam essas falhas que são muito comuns nas empresas, tá? Eu faço muito essa questão junto às empresas de passar para eles, fazer um diagnóstico da empresa para ver como é que está a situação financeira da empresa, tá? E depois que eu faço o diagnóstico, normalmente monta um plano de ação para verificar o que a empresa precisa fazer para sair daquela situação, ou como que ela entrou naquela situação, tá? Então, esse trabalho que eu vou passar para vocês hoje é uma palestra que eu faço para as empresas, tá? Então ela vai ficar praticamente uma palestra sobre essas dicas infalíveis para ter a gestão financeira, tá? Vão ser 10 aspectos, 10 dicas, né? Apagou a luzinha ali, viu? Tá. Então, são 10 dicas importantes para que vocês não cometam essas falhas aí, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto é o inclusive que eu falei ontem, tá? Saiba precificar o produto ou serviço seu, tá? Então precisa saber precificar. Às vezes você se preocupa que o concorrente é importante para você ter uma base. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então vou passar mais algumas dicas hoje sobre a questão do empreendedor novo, né, que está abrindo o seu negócio. E essas dicas vão falar sobre uma gestão financeira, porque normalmente quando você abre o seu negócio, o grande problema vai com a gestão financeira, tá? E algumas dicas que eu vou passar para vocês hoje é para que vocês não cometam essas falhas que são muito comuns nas empresas, tá? Eu faço muito essa questão junto às empresas de passar para eles, fazer um diagnóstico da empresa para ver como é que está a situação financeira da empresa, tá? E depois que eu faço o diagnóstico, normalmente monta um plano de ação para verificar o que a empresa precisa fazer para sair daquela situação, ou como que ela entrou naquela situação, tá? Então, esse trabalho que eu vou passar para vocês hoje é uma palestra que eu faço para as empresas, tá? Então ela vai ficar praticamente uma palestra sobre essas dicas infalíveis para ter a gestão financeira, tá? Vão ser 10 aspectos, 10 dicas, né? Apagou a luzinha ali, viu? Tá. Então, são 10 dicas importantes para que vocês não cometam essas falhas aí, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto é o inclusive que eu falei ontem, tá? Saiba precificar o produto ou serviço seu, tá? Então precisa saber precificar. Às vezes você se preocupa que o concorrente é importante para você ter uma base. Pode levantar dinheiro em cima desse carro, pode ser refinanciar porque os juros não é tão alto. Você pode vender esse carro e adquirir um carro mais barato, aí você tem um dinheiro na mão, que é uma boa, tá? Carro é carro, gente, entendeu? Eu vim para essa live aqui, né? Essa live com o carro da namorada do meu filho, que é um Golzinho 2000 e nada. Acho que é 2002, 2003. Mas é uma maravilha de carro. Não gasta, é econômico, tá? 2002, 2003. Então, às vezes, você quer, não vou falar que é esnobar, né? Você quer uma situação melhor, só que agora você tem que plantar para colher depois. Então, talvez você tenha que abrir mão de um bem seu, tá? Para amanhã ter um bem maior. Certo? Aquela frase que eu falei ontem, né? Pense grande e comece pequeno. É bem por aí. Então, às vezes, você tem que diminuir para crescer. Às vezes, você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. E você faça isso. Então, recorra ao crédito. Fala, eu preciso. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho de bem que eu posso abrir mão? Certo? Então, vale a pena você ter essa questão de
conversar na sua família, talvez reduzir alguns custos que tem na sua família, porque você falar, olha, eu tenho um investimento para fazer, agora a gente vai ter que todo mundo ajudar, tá? E sempre dá para fazer uma coisa melhor, certo? Então, recorra ao crédito só depois de esgotado toda e qualquer outra situação. Aqui eu dei 10 dicas infalíveis. Por que infalíveis? Porque não é a minha opinião. Esse é o resultado de trabalhos que eu fiz em empresas, de coisas que eu li, que aconteceram também. Eu vi isso aqui acontecer, para mal e para bem, tá? Então, por exemplo, quando eu falei de precificar, eu vi uma precificação certa e uma precificação errada, tá? Então, a precificação certa, qual que é? É a real, tá? É a real. Uma situação de tomada de dinheiro certo ou errado. Tomar dinheiro certo. Você disponibilizou um bem, fez um sacrifício seu, sabe? Em função do seu negócio. O que acontece? O seu negócio talvez vai estar devendo para você, né? E um dia ele vai te pagar. Com o quê? O lucro da sua própria empresa. Então, se hoje você está disponibilizando talvez um veículo 2015 para um 2000, por exemplo, 2010, por exemplo, amanhã você pode estar tendo o carro do ano, porque você plantou. Essa semente vai ser adubada com o seu trabalho, e não vai ser pouco trabalho, é muito trabalho, muito mais trabalho do que você imagina. Então, quando você for pôr a mão na massa, você vai ver o quanto de sacrificação você vai ter que dar, né? Só que na hora que você vê a coisa surgindo, sabe? A planta germinando, a planta crescendo, o fruto dela, você vai gostar de ver. E você vai verificar o seguinte: nossa, eu plantei isso aqui. É uma árvore. O empreendedor é um plantador de árvores, tá? Ele plantou a árvore que não deu certo. E ele planta outro e vai plantando árvore até que uma vai dar certo. E às vezes não é no primeiro negócio que você vai vingar, tá? Mas não deixe de aguar a sua planta, tá? Então, hoje, você tem que abrir mão de certas situações, de horários, de alguns luxos, tá? Mas todo mundo abre mão de alguma coisa para conseguir alguma coisa maior, tá? Eu digo, pense grande, lá na frente eu vencer, né? E seja pequeno, ou seja, seja humilde, tá? A humildade é tudo para você vencer. Então, essas dicas, tá? São dicas dadas de sugestões de empresas que eu já fiz trabalhos. Então, praticamente isso aqui é a realidade do mercado e vale para qualquer empresa, aquela da boleira, tá? Até um empresário de grande porte, vale para todo mundo. Perfeito? Então eu acho que por hoje está bem essa que eu te passei, e mais uma vez eu falo, se aqui nessas postagens do dia a dia a gente está conseguindo levar para você essa mensagem, imagina numa mentoria que é feita por um período que a gente não vai estar limitado a hora, alguma coisa assim, né? Quanto vai ser útil para você, empreendedor? Ninguém nasceu sabendo. Eu aprendi tomando porrada na minha vida, e principalmente na questão financeira. Por isso que hoje eu falo, porque eu senti na pele as falhas que eu cometi. E eu faço de tudo para que os novos empreendedores não cometam as mesmas falhas. É o mínimo que eu tenho que fazer. Por hoje é só, pessoal.